Já parou para pensar se você vive num cristianismo marginalizado? O que isso significa? Segue comigo nesse vídeo e vamos tentar entender um pouquinho isso. Fala galerinha que se inscreve aqui no meu canal, tudo bem com vocês? Sou o Marcos, sejam bem-vindos a mais um dia na nossa jornada rumo ao conhecimento. E pela primeira vez no canal nós vamos falar especificamente sobre o tema de teologia. Então aperta o cinto aí, espero que seja uma boa reflexão para você. O que me levou a gravar esse vídeo foi, primeiro, ver uma situação muito estranha. Na realidade, eu vi 3 situações que foram bem esquisitas para mim e, de algum modo, me ensinaram muito e iniciaram essa reflexão que eu queria trazer para vocês aqui, sobre uma ideia de um cristianismo marginalizado. O que eu quero dizer com cristianismo marginalizado? É aquele cristianismo que vai se afastando de um núcleo, de um centro, e vai ficando às margens, e está prestes a se destacar se já não está destacado. Então, o que me levou a refletir sobre isso, e a gente já dá alguns pontos que caracterizam essa marginalização, foi um post num perfil de uma denominação neopentecostal, e eles postaram conteúdo por ali. Eu achei bem curioso, né? E fui visualizar o perfil, fui ver as coisas que eles postavam e tudo mais. E o que eu pude perceber, né? Tinham alguns símbolos judaicos, né, no templo. Os posts falavam todos sobre culto profético, segunda profética, festa junina profética, tudo profético. E isso me fez questionar algumas coisas, principalmente relacionadas à teologia. Então, eu passei a considerar um pouquinho isso porque eu me perguntei o que será que essas pessoas sabem sobre teologia de fato, né? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O que elas param para pensar acerca de quem Deus é? O que está no imaginário, no horizonte consciente dessas pessoas acerca de quem é esse Deus a que nós servimos? E pelo pouco que eu tenho estudado teologia, a gente percebe que existe uma vastidão de conhecimentos e para essas pessoas, para as pessoas que estão indo para essas denominações, elas não fazem nem ideia do que é uma teologia sistemática, de um estudo apurado da Bíblia, de uma leitura criteriosa e com cuidado, de ouvir, sei lá, os pais da igreja, o período da patrística. Eles nunca nem devem ter ouvido falar de Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Então, eles estão cada vez mais distantes do conhecimento da fé cristã. E isso para nós é muito estranho, né? Aqui eu falo num contexto mais de quem vem de um cenário protestante, de um cenário mais tradicional, de um cenário de ortodoxos e católicos, porque eles estão alheios a toda discussão, a todo debate acerca de Deus. Eles provavelmente não fazem nem ideia, e eu pensei nisso, né, quando eu vi o post, eles não parecem fazer nem ideia do que foi um concílio ecumênico da igreja, do que foi esse evento, o que a igreja estava discutindo, o que a igreja estava combatendo, né, qual era o cenário que estavam lidando. Então, isso foi o que despertou a minha curiosidade, o meu desejo em falar com vocês sobre essa ideia da marginalização do cristianismo, né? E eu vou trazer alguns pontos aqui que caracterizam isso, e eu ainda tenho mais 2 histórias para compartilhar com vocês rapidamente. Então, a primeira coisa que nós temos num cristianismo que está marginalizado é um reducionismo histórico. O que eu quero dizer com isso? Ora, a nossa fé, a fé cristã, ela existe há mais de 2000 anos. Então, já temos 2 milênios de tradição e de história dentro do cristianismo. Mas dentro dessas denominações marginais, dentro de várias seitas e heresias, parece que o cristianismo começou com eles.
parece que começou há 100, 150 anos atrás. E isso é muito curioso e chega a ser assustador. E exatamente pensando sobre esse ponto que eu te conto a segunda história. Eu estava na lanchonete com alguns colegas, alguns amigos, e um deles pertence a uma seita, né? E em um dado momento eles começaram a falar sobre um missionário que veio ao Brasil, e eles falando assim, olha, é verdade, tal missionário veio, tal irmão veio ao Brasil em 1910 trazer o evangelho. E eu achei isso uma loucura, porque imagina, o Brasil ele foi descoberto em 1500, né? Logo depois, os índios já estavam sendo catequizados, sendo ensinados sobre a fé cristã, né? Quando eles chegaram aqui em 1910, o Brasil já era um país inteiramente cristão. Já era um país que não eram desconhecidas, né, a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho era muito bem conhecida e acessível já para as pessoas, né? Já haviam celebrações, já haviam cultos normalmente. Então, isso é uma grande loucura. E eu achei isso muito curioso, porque ele falava com uma sinceridade, mas uma sinceridade que beirava uma espécie de tolice, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem se fazer a pergunta, né? Não conseguem fazer a conta na cabeça assim e relacionar, né? Olha, eles chegaram aqui em 1910. O Brasil foi descoberto em 1500. E o evangelho, né, a mensagem acerca de Cristo já existe há mais de 2000 anos. Já existe há aproximadamente 2000 anos. Ele não consegue linkar as coisas e perceber que há um lastro, que há um vazio, que há algo que não está preenchido. E parece que toda a história da fé cristã se resume àquele período de 180, 200 anos de denominação. E essas denominações, elas estão à margem. Por quê? Elas têm um reducionismo histórico. Elas reduzem a história, elas fragmentam a história e transformam aquilo como a sua narrativa completa. Mas se nós fizermos isso o tempo todo, nós criamos um cristianismo a cada denominação nova. Se nós ignoramos o passado, a nossa história, e passamos a criar tudo do zero, nós estamos criando uma nova fé, um novo cristianismo. E é exatamente isso que a gente percebe nessas denominações. São coisas muito caricatas, né? E essa é a segunda característica que eu queria trazer para vocês. Além do reducionismo histórico, nós temos uma soberba caricata. É uma soberba que dá a sensação e fica cada vez mais ridículo, né? Quanto mais marginalizada aquela visão do cristianismo for, mais ridículo fica quando eles falam que eles são a verdadeira igreja, não é? Fica cada vez mais absurdo, porque dá a sensação de que, de fato, durante 1600, 1700 anos, a igreja foi abandonada, e aí quando determinado profeta descobriu uma mensagem, aquilo foi a grande revelação, e agora somente os verdadeiros cristãos são os que pertencem àquele movimento. Isso é um absurdo, não parece uma loucura? E quanto mais marginalizado, mais caricato fica. Então, quando eu ouvi essa história de 1900, eu dei muita risada. Eu falei, meu Deus do céu, como é possível acreditar numa narrativa assim? Como é possível acreditar que, de fato, somente em 1910 o evangelho chegou nas terras brasileiras? Um completo absurdo e uma completa alienação. Então, além do reducionismo histórico e além da soberba caricata, existe uma destruição dos símbolos e das imagens, né? Então, aqueles símbolos de fé, tudo aquilo que era sustentado durante toda a história da igreja, eles são desprezados. E naturalmente vem o quarto ponto, que é um desapego às figuras do passado. É como se fosse uma mentalidade revolucionária, em que eu ignoro os grandes homens que construíram todo o império e, de repente, eu me rebelo contra todos eles e falo que está tudo invalidado. Então, é uma arrogância do nosso tempo de olhar para o passado e achar que, porque eles estavam lá atrás, tudo era obscuro, tudo era fraco, tudo era inútil. E é um grande erro da nossa parte. Achar que, de fato, nós temos o monopólio da fé e que agora nós somos mais inteligentes do que os homens do passado.
é muita soberba da nossa parte. É um grande absurdo, né? Nós acharmos que porque conseguimos ler a Bíblia, nós conseguimos interpretar do mesmo modo que os pais da igreja interpretaram. Do mesmo modo que os apóstolos escreveram e entenderam e compreenderam a realidade a partir do Cristo. Então, toda essa loucura, ela vai nos levando a um distanciamento, a uma alienação da fé cristã. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? E a quinta característica é que esses movimentos marginalizados, eles carregam, eles repetem a história. Em que sentido? Por não saber como a história se desenrola, eles repetem a história. E como eles repetem? Carregando heresias que já foram combatidas há muito tempo atrás. Já foram combatidas em concílios ecumênicos, já foram combatidas há pelo menos 1.300, 1.600 anos atrás. E, aqui para trazer uma notícia para vocês, aqui no canal nós vamos fazer uma lista de diversas heresias cristológicas e eu vou comentá-las, né, descrever esta heresia, como ela se dá e depois mostrar qual que é a verdadeira fé, como nós devemos responder e qual deve ser a nossa doutrina diante disso, ok? E aqui, nesse primeiro momento, serão heresias cristológicas que se aplicam a qualquer denominação. Ou seja, se determinada denominação não sustenta uma verdade e abraça tal heresia, ela é herética, ela é condenável, ela está totalmente errada. Então é importante, e eu vou trazer esse conteúdo aqui para vocês. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho, as notificações, para ficar sempre ligado aqui nos novos conteúdos, ok? E a terceira história que eu queria trazer para vocês foi interessante porque aconteceu também recentemente, foi durante uma pregação que eu estava assistindo, que eu estava participando, né, no culto, e em determinado momento o pastor disse uma coisa que eu achei muito interessante, né? Ele começou falando que no ano 300 a igreja, né, sob o poder de Constantino, a igreja entrou em declínio, né? A igreja foi declinando, foi morrendo, foi enfraquecendo. E 5 minutos depois, na pregação, na mesma pregação, ele estava falando sobre o combate pela verdade. E ele falou exatamente assim: graças a Deus, os nossos irmãos em Cristo, no passado, combateram com fé as heresias, e principalmente a heresia do arianismo. Isso para mim foi muito engraçado, e eu explico para vocês o porquê. Porque Constantino, ele se torna imperador por volta de 304, e é quando ele recebe a cristandade e ele toma a fé cristã para si, ele se torna um cristão, e com isso o império se torna também cristão. E naquela época os cristãos não eram maioria, eles davam aproximadamente 10% daquela população. E Constantino foi o grande responsável por unir a cristandade. E como que ele fez isso? Reunindo e fazendo o primeiro concílio ecumênico da igreja. Esse concílio ecumênico foi realizado, se eu não me engano, eu vou confirmar aqui na descrição para vocês, em 325 depois de Cristo. Okay? Então, o primeiro concílio da igreja, em que se reuniram todos os bispos, todos os líderes da igreja, para discutir acerca das heresias, foi em 325. E adivinha qual heresia foi combatida nesse período? Exatamente o arianismo. Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que nós falamos. A narrativa de que parece que a igreja está vivendo um período de derrocada e que durante 1500 anos ela viveu num período de trevas é um absurdo. É um completo absurdo para nós. É como se nós disséssemos para Cristo que ele falhou na sua missão de manter a sua igreja, o seu corpo, livre das portas do inferno, vencedor contra o inferno. É como dizer que o corpo de Cristo foi derrotado durante 1500 anos. E a verdade é que se nós estudamos um pouquinho a história da igreja,
nós vemos quão absurda é esta ideia. Quão absurda é esta narrativa. Achar que Deus abandonou a sua igreja. Pelo contrário. Meus irmãos, se nós olharmos a história dos pais da igreja, o que nós mais percebemos é a grande excelência que Deus levantou na sua igreja. Nós temos Santo Agostinho, São Gregório Magno, temos São Basílio Grande, temos São Gregório de Nissa, temos São Máximo Confessor. Eu não estou aqui falando numa ordem cronológica. Tivemos Santo Atanásio, Jerônimo, Orígenes e vários outros homens na história da igreja. Alguns com seus erros, outros com muitos acertos, sendo exemplos de virtude cristã, sendo exemplos de fé, de caridade e mais de conhecimento teológico. E essas pessoas foram quem construíram a igreja ao longo dos séculos. Ora, os grandes clássicos que nós lemos foram escritos exatamente em 1400, 1300. Foi nesse período. Então nós temos a Suma Teológica, que é extremamente rica, é uma obra magna de Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino. Temos a Imitação de Cristo, que é um clássico da literatura cristã, que foi escrita também por volta de 1400. Então, meus queridos, nós temos que tomar muito cuidado ao achar que a igreja foi abandonada. Isso é uma grande mentira. A igreja sempre permaneceu viva. Teve momentos de fraqueza, houve momentos mais difíceis, mais obscuros, sim. Mas crer que a igreja foi abandonada, ou que a igreja deixou de produzir os seus santos durante toda a história, é um grande absurdo, é uma grande loucura. E, meus irmãos, para nós fugirmos dessa marginalização, eu tenho aqui algumas dicas para trazer a vocês. E a primeira é bem clara, seja mais humilde, não é? O cristianismo não nasceu com você e muito provavelmente não nasceu com a sua denominação. Muito provavelmente. Antes de você existir, antes do fundador da sua igreja existir, já existia a igreja, muito provavelmente. O Senhor Jesus já havia estabelecido a Santa Igreja. O Senhor Jesus já havia estabelecido o seu corpo aqui nesta terra. Então tome muito cuidado para você não assumir as coisas e não entrar nesse reducionismo. Não faça um monopólio de Deus. Ok? Deus é maior do que você. E se você não tem conhecimento ainda o suficiente, se você ainda não leu o suficiente, é melhor você apenas aceitar que existem outros lugares também que estão adorando a Deus verdadeiramente. O segundo ponto, estude a história da igreja. Veja como a igreja se desenvolveu. Não fique apenas nas narrativas que você ouviu de outras pessoas. Estude por conta. Anseie e almeje conhecer a fé cristã. Conhecer a história da nossa igreja, que é riquíssima. Deus, de fato, com a sua providência, conduziu a vida de cada pessoa que compõe o corpo de Cristo nessa terra, durante esses 2000 anos. Isso deve servir para nós de alegria e incentivo também, para continuar o estudo, ok? E também estude, a terceira dica aqui, estude as demais tradições cristãs. Meus queridos, nós estamos aqui no Ocidente, mas se nós olharmos para o Oriente, existem muitas denominações que são legitimamente cristãs, mas que têm doutrinas muito diferentes das que você imagina, das que você concebe. Então, é fundamental que você estude as outras tradições para entender que o cristianismo não se reduz somente a você. Que o cristianismo é riquíssimo e que somos nós que sabemos pouco. Somos nós que precisamos estudar mais. E não invalidar a todos os outros porque nós não conhecemos aquilo. Né? Eu e você precisamos aprender, em um primeiro momento, a ter respeito. A gente só pode fazer uma crítica a algo se nós estudamos aquilo de fato, para poder falar sobre. Ou se aquilo é inerentemente mal. Se nós olhamos para aquilo e está escancarado que é mal, aí sim nós devemos virar as costas contra isso. Mas se nós
não sabemos julgar, se nós não conhecemos de fato, nós estamos fazendo um desserviço à fé ao criticar alguém que na verdade pode estar mais certo do que você ou do que eu. Então, lembre-se disso e não pense que a sua visão abarca todo o cristianismo. O cristianismo é muito grande. E nesses 8 anos de caminhada cristã, quanto mais eu tenho estudado, mais eu percebo a riqueza deste conhecimento. E mais eu percebo quanto eu preciso caminhar, estudar e conhecer. E o meu convite para você também é este. Caminhe com humildade. Conheça a tradição de outras igrejas. Conheça o funcionamento delas. Aprenda a ouvir. Aprenda a aprender. E cresça com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que esse conteúdo tenha ensinado algo para vocês. E tomemos cuidados. Tomemos o devido cuidado para não nos tornarmos marginais. Para não nos tornarmos cada vez mais alheios do núcleo cristão. Então, tome cuidado nas seitas que vocês conhecem, as seitas que vocês talvez frequentaram ou ainda frequentam, e saiam delas. Depois a gente vai fazer alguns vídeos no canal falando exatamente sobre isso, escrevendo algumas seitas, algumas heresias e erros que nós devemos evitar a qualquer custo. Espero que você tenha gostado. Se puder, não se esqueça de deixar um comentário, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, participe aqui conosco. Muito obrigado, um grande abraço e fiquem com Deus.